Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui contar um sonho que eu tive mês passado. Nesse sonho, Deus estava me revelando muita coisa. E eu vou contar aqui para vocês um pouco desse sonho. Eu estava orando à noite antes de dormir e eu pedindo para Deus o que Ele queria de mim, o que o Senhor queria que eu fizesse para Ele. E eu orei, terminei minha oração e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito revelador. Tive um sonho que eu estava numa região celeste diferente. Eu estava num lugar onde só tinha anjos. Era como se a terra estivesse aqui, em volta da terra. Os anjos ficavam nessa região. Só que em volta da onde tinha essa região, era onde Deus estava. E eu lá de cima, eu via os anjos e olhava e via a terra aqui embaixo. E eu via milhões e milhões, milhares de anjos, era muito, muito anjo. Todos com as suas vestes brancas, todos como se estivesse pairando no ar. E eu olhei para cima e eu vi aquela imensidão de nuvem branca. E eu perguntei o que é lá em cima. Eu tinha perguntado o que é lá em cima para um anjo. E eu ouvi uma voz que disse que eu não podia entrar lá, porque lá era a morada de Deus, lá era onde Deus estava, mas não era permitido que eu entrasse, porque lá estava Deus. Foi me permitido somente ir até ali onde estavam aqueles anjos. E eu olhei para a terra. No que eu olhei para a terra, eu via as pessoas e eu via as casas, mas era tudo muito pequeno. Era que nem aquelas maquetes que eles fazem, tudo pequenininho. E eu via todas as pessoas parecendo formigas, muito pequenas. Lá de cima eu olhava para baixo, era tudo pequeno. E eu olhei assim e eu via algo aqui na terra. De um lado vinha muita água. Água que levava a casa, levava tudo. Naquela água vinha aquelas enxurradas, né, levava muita coisa, ondas grandes e tava levando casa, tava levando, arrastando cidades inteiras. Só que do outro lado, é como se o planeta fosse dividido em duas partes. De um lado, ele estava ardendo em chamas, estava pegando muito fogo. Tinha fogo vindo de toda parte. E do outro lado, tinha as inundações. Vinha a água. Então era como se houvesse aquela divisão, de um lado fogo e de um lado água. Como se de um lado, tipo, do planeta era fogo, lá do outro lado do planeta tava pegando fogo e um exemplo aqui tava enchendo de água. E eu olhei aquilo e eu desci de lá de cima da onde eu estava. Quando eu desci, eu estava de joelhos dentro de casa. Quando eu estava de joelhos, dois anjos desceram do meu lado, um de cada lado, desceram junto comigo. E quando eles desceram, eu me levantei e fui correndo para a rua, atrás das pessoas que estavam correndo desesperada. Aquele fogo vinha e tomava conta de todas as casas que estavam ali, de todos os lugares, das árvores, tudo. E as pessoas estavam correndo desesperada. E nisso que elas corriam desesperadas, eu corria atrás dessas pessoas e dizia: Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu corria de um lado para o outro, tanto aonde tinha fogo quanto aonde tinha água. As pessoas aonde a água estava inundando tudo, elas corriam desesperadas. O planeta Terra estava em desespero por causa dos incêndios e das enchentes, por causa das águas. Tava todo mundo desesperado e eu corria e tentava alertar o máximo de pessoas possíveis que Jesus está voltando. E Deus falou comigo que é essa missão para minha vida, para alertar você que está vendo esse vídeo que Jesus está voltando.
Ele não tarda a vir mais. Ele está às portas e o fim está próximo. Já vemos que tudo isso está acontecendo em grandes proporções, incêndios, alagamentos. E Jesus está falando que ele está vindo. Então não fiquem desapercebidos. Ouçam a voz do Senhor, ouça o que o Espírito diz. Ouça com atenção, porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. Vamos orar, vamos guardar as nossas vidas, a nossa família, vamos orar, nos preparar para a vinda do Senhor, porque Ele tem falado que está voltando. E é esse sonho que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Orem uns pelos outros. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus.